A paz do Senhor, eu sou Ângela Gabriel e você está no canal Maranata Maranata. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Deus seja sempre louvado. Amém. Queridos irmãos, venho através dessa gravação em nome do Senhor Jesus Cristo para agradecer a Deus por Ele ter me chamado nas águas do Santo Batismo, pelo perdão dos pecados, a sua bondade e misericórdia que Ele tem tido com a minha alma até o presente momento. Agradeço a Deus também que a irmã Ângela veio fazer esse convite para gravar esse testemunho, para ser postado no seu canal Maranata. E, irmãos, eu creio que através desta obra, aleluia, que o Senhor possa falar com você que está parado, você que está desanimado, você que perdeu as forças, aleluia, independente do estado que você se encontra agora, eu tenho fé e creio, aleluia, em comunhão com o céu nesse momento, glorificando e dando aleluia e glória para o grande Deus, que Ele venha através do seu Espírito, aleluia, visitar a minha e a tua alma que ouve em nome do Senhor Jesus. Irmãos, em 2021 eu tive um encontro com um grande Deus dentro da minha casa, morando sozinho. Antes de ter esse encontro poderoso com um grande Deus, aleluia, eu me encontrava em um estado muito difícil, irmãos, até para falar. Um estado onde eu era cabeludo, barbudo, andava todo de preto, era metaleiro, ouvia as bandas de músicas contrárias que não louvam e glorificam a Deus, aleluia. E também muito tempo eu fiquei preso na internet, era youtuber, mas youtuber que falava das coisas contrárias à palavra de Deus, falava das bandas de heavy metal e tinha um público muito grande, passava de mais de 100 mil inscritos e nas redes sociais tinha um público, o público que ouvia as mesmas bandas que eu. Mas, irmãos, no ano de 2021, nesse estado, eu me encontrava em um estado, amados irmãos, que eu não gostava de ouvir falar das coisas de Deus, eu não podia estar perto dos crentes, e embora eu era cercado de servos e servas de Deus ao meu redor sempre, mas, amados irmãos, se cumpre o que está nas Sagradas Escrituras, porque o estado que eu me encontrava é o estado de trevas, e se cumpre o que está escrito, que a trevas não tem comunhão com a luz. Então, enquanto eu me encontrava em trevas, eu não tinha comunhão com a luz, não conseguia ficar perto dos servos e das servas de Deus, não podia ouvir falar da palavra de Deus. E me encontrava e era perturbado, era uma pessoa muito perturbada, que falava palavrão, muito briguento, era difícil, amados irmãos, tanto que aos meus 19, cerca dos 19, 20 anos, já não morava mais com os meus pais, devido a muita briga, não obedecia os pais e a mãe. Mas, irmãos, independente do que eu passei, do que aconteceu, e todas essas coisas que era envolvido, porque além das bandas e heavy metal e YouTube, todas essas coisas, eu era envolvido em muitas coisas que não convém falar, amados irmãos, porque a pessoa quando se encontra em trevas, ela vai se aprofundando cada vez mais no abismo e se envolvendo com muitas práticas ocultas, amados irmãos, não convém nem falar, as coisas que não pertencem ao Criador, aleluia. Mas eu exalto e glorifico a Deus porque, independente do estado que um homem e uma mulher se encontra, aleluia, o Senhor Jesus tem poder de te tirar desse estado, o Senhor Jesus tem poder de levantar a tua cabeça, o teu Senhor Jesus tem poder, porque muitas vezes parece que todo mundo nos abandona, aleluia, muitas vezes parece que até os nossos irmãos em Cristo Jesus, cadê todo mundo? Mas muitas vezes é a permissão de Deus para mostrar que é somente Ele para nos levantar, que é somente Ele, você que está fraco ouvindo, eu não conheço, mas eu já sinto da parte de Deus de falar que é somente Cristo, aleluia, para levantar a tua cabeça e te renovar as tuas forças, aleluia. Então, em 2021,
estando em casa sozinho, eu comecei a passar mal e eu estava naquele estado de trevas, cabeludo, barbudo, e naquele dia eu comecei a passar mal, a morte veio me rodear, eu senti algo muito ruim espiritualmente falando, embora eu não entendia o que estava acontecendo, eu só sentia que eu estava passando mal e parecia que eu ia falecer naquele momento sozinho dentro de casa. E em um determinado momento, uma voz brandou dentro do meu coração, e essa voz eu senti falar comigo espiritualmente e dizer: hoje é teu último dia. Você pode continuar fazendo tudo o que você está fazendo, e esse será o seu fim, ou você pode parar com tudo. Rapidamente, em uma fração de segundo, eu tomei uma decisão e eu decidi parar com tudo. Aleluia! Já era o grande Deus trabalhando no meu coração. E quando eu tomei essa decisão de parar com tudo, aleluia, aquela sensação ruim foi embora e parou. Só que eu não entendia o que era aquilo. Eu fiquei assustado porque algo falou comigo, mas eu não sabia o que era. Então eu fiquei em casa, fui fazer as minhas coisas e logo mais de novo veio uma perturbação querendo tomar conta da minha cabeça. Eu comecei a sentir umas sensações que eu nunca havia sentido, ruins, uma perturbação grande. Tinha hora que parecia que eu ia enlouquecer, tinha hora que parecia que eu ia morrer. E hoje eu compreendo, irmãos, que é os ataques espirituais, né, que eu estava passando naquele momento e eu não conseguia compreender o que era, mas eu pensava que eu ia morrer. E em um determinado momento eu quis pegar o telefone para pedir ajuda para minha mãe, pedir socorro, porque eu estava sozinho em casa, e mandar uma mensagem para ela, né? E eu não conseguia mandar mensagem para ela, eu fiquei travado, não consegui. E logo depois, Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, aleluia, ele arrebatou os meus sentidos e eu pude contemplar um pouco algumas visões celestiais, pude contemplar, aleluia, visões celestes de Deus, do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Não vou entrar em muitos detalhes, mas aleluia, pude contemplar as vestes, aleluia, do nosso Salvador, e não vi a face, porque ninguém vê a face de Deus ainda nesse corpo, ninguém vê a face do Senhor Jesus nesse corpo, aleluia. Mas, amados irmãos, crendo que um dia nós vamos ver a face do grande Deus como ela é, aleluia, glória a Jesus. Então eu tive essas experiências com Deus, e após ter tido essas experiências, aleluia, quando eu voltei dessas visões celestiais e voltei no aqui e agora, eu senti fortemente que eu era um pecador, eu senti que eu precisava ajoelhar no chão e pedir perdão para Deus. Então, naquele estado mesmo, cabeludo, barbudo, eu falo cabeludo, barbudo no sentido do visual, do metaleiro, né? Naquele sentido da pessoa que está em trevas, aquela fisionomia, aparência, né? E gadareno. Então, quando eu ajoelhei no chão do meu quarto e eu falei em voz alta, eu abri os braços e falei: Deus, perdoa todos os meus pecados. Falei do fundo da alma. Amados irmãos, nesse momento, eu ouvi a voz do grande Deus Todo-Poderoso, sem merecer, sem ser digno. Aleluia! Brandou uma voz muito forte no céu. Já não foi dentro do meu coração, mas eu ouvi por fora mesmo, no céu, brandou uma voz poderosa, espiritual, e mais forte que os trovão, mais forte que a onda do mar. E essa voz falou assim comigo: receba agora e receba agora. Falou 3 vezes receba agora. E naquele momento eu senti que eu nasci, irmãos. Eu senti que entrou um suspiro assim, eu não sei explicar, mas entrou como se fosse um vento dentro das minhas narinas e entrou no meu corpo. E eu levantei ali já diferenciado, irmãos, diferente pelo poder de Deus, para a honra e glória de Deus. Naquele momento, eu creio, irmãos, que eu recebi o Espírito Santo ali, porque quando eu levantei, uma voz falava comigo dentro do meu coração, e ia me explicando as coisas, ia me guiando, na verdade. Então, quando eu recebi a presença de Deus, o Senhor começou a falar comigo, e o Senhor falou para mim, dentro do meu coração: não coma. E eu obedeci à voz de Deus. Logo mais, o Senhor falou, eu quis beber água, o Senhor não deixou, travou meu corpo e falou: não beba.
E eu fiquei, irmãos, era uma sexta-feira, eu fiquei nesse dia sem comer e sem beber, trancado dentro de casa, e essa voz me convidava, que é a voz do nosso Salvador, Jesus Cristo, me convidava para ajoelhar e orar, e eu dobrava o joelho, eu orava, e eu não orava em nome do Senhor Jesus ainda, porque eu não tinha o entendimento, tava, não sabia das coisas ainda, mas eu dobrava o joelho com o coração sincero, com a alma, e falava com Deus, Deus, e fazia a oração falando com Deus, e o Senhor ouvia através do seu Filho Jesus. Aleluia, Jesus Cristo, glória ao Senhor Deus. E foi assim, irmãos, Deus deu a graça de ficar sem comer e sem beber na sexta-feira, chegou o sábado, eu estava sem comer e sem beber, e só em oração dentro de casa, irmãos. E para resumir a obra, para você que já conhece os caminhos do Senhor, o Senhor ele preparou para mim, sem eu ter entendimento, uma consagração e um jejum para me purificar e também para mim poder se chegar mais perto de Deus, porque o estado que eu estava era o estado de muito pecado, muitos anos em trevas, perturbado. Então o Senhor ele foi me guiando através do Espírito Santo de Deus, falando comigo e me instruindo a como jejuar e a como a orar ali, e com o coração sincero, em espírito e em verdade, buscando a Deus sozinho. E foi assim, o Senhor foi trabalhando. E chegou no sábado, irmãos, eu comecei a ficar aflito, começou a surgir dúvidas na minha cabeça. Será que eu estou ficando louco? Será que eu vou morrer de fome? Que é isso? Aí, irmãos, são os ataques espirituais, né? E começou a surgir na minha mente as dúvidas que aquilo poderia não ser Deus, poderia ser coisa da minha cabeça, que eu poderia, aleluia, estar ficando maluco ali e morrer de fome. Mas, irmãos, aleluia, vinha uma voz mansa e suave dentro do meu coração e falava comigo e me confortava. E quando eu pensava que eu ia morrer de fome, essa voz dizia: você vai conseguir. E falava assim comigo, poucas palavras, porque Deus, ele não é igual ao homem que fala bastante, que fica dialogando bastante. Deus fala poucas palavras que o Senhor fala, né? Porque, conforme diz a palavra de Deus, basta uma palavra para Deus fazer uma grande obra. Então, o diálogo com o Criador era pouco. Uma palavra que Deus falava, já caía o entendimento, já caía as escamas, já se abria o entendimento. Então eu ia compreendendo, eu não precisava ficar dialogando com o Senhor igual o ser humano, que fala bastante, não é necessário, não precisa, não é assim que o Criador trabalha, né? A gente sabe que Deus ele fala pouco, ele não contende com o homem, então o Deus ia abrindo o entendimento, ele falava dentro do coração pouco e já caía aquele entendimento, a compreensão. E foi assim. E, irmãos, quando chegou no domingo, o domingo estava marcado um almoço na casa da minha mãe e do meu pai, que já dorme no Senhor. O Senhor recolheu meu pai já, mas ele era vivo ainda. E os meus pais, irmãos, eles já eram um servo de Deus, já serviam a Deus. E a minha mãe conta que há muitos anos atrás, ela orou ao Senhor, perguntando a meu respeito o que seria de mim, porque os meus pais não sabiam o que seriam de mim por conta do estado que eu me encontrava de trevas, mas a minha mãe conta que uma vez ela foi congregar muitos anos atrás, numa igreja em outra cidade que Deus preparou, e ao congregar nessa cidade, na hora da palavra, Deus tomou o servo de Deus, e ela conta que a igreja estava cheia, e não deu para ela ficar dentro da igreja, ela ficou na janela, do lado de fora. E quando chegou na hora da palavra, Deus tomou o servo de Deus, usado por Deus, e apontou para ela lá na janela e falou com ela: mãe, tu vieste hoje congregar e tu falaste, tu oraste querendo saber uma resposta a respeito do teu filho, e Deus, aleluia, Deus soltou uma corda, mas no tempo certo Deus vai puxar essa corda. E foi assim que o Senhor, aleluia, em sua infinita misericórdia, falou com a minha mãe. E se passaram muitos anos, mas a palavra de Deus, ela cumpre. Pode passar o tempo que for. E eu sinto de falar, você mãe que está ouvindo, você pai que está ouvindo, o teu filho que não serve a Deus,
alguém da tua parentela que não serve a Deus, a tua esposa que não serve a Deus, o teu esposo que não serve a Deus, não põe a tua mão, não queira falar nada. Se Deus tem uma promessa na vida dele, dela, não coloque as tuas mãos, não fale nada, porque nós não podemos pôr a nossa mão, porque quando Deus tem uma promessa na vida de alguém, não queira pôr as mãos, não mexa. Aguarde em silêncio que no tempo certo Deus, aleluia, vai cumprir a sua palavra, assim como cumpriu na minha vida. Porque, irmãos, eu falo assim porque quanto mais anos atrás, quanto mais os meus pais tentavam me forçar a ir para a igreja, que eu passei por essa fase, mais rebelde eu ficava. Quanto mais as pessoas tentavam forçar, querer levar eu ir para a igreja, querer levar eu para o caminho do Senhor Jesus, piorava a minha situação e é onde eu sofria mais e mais e mais e se afundava cada vez mais no abismo, porque não podemos pôr a nossa mão na obra de Deus. A obra de Deus é santa, a obra de Deus é pura, então você que ouve, não põe a tua boca, não põe a tua língua, não põe as mãos. Deixe Deus trabalhar em silêncio, porque Deus ele trabalha em silêncio, ele trabalha em oculto. Ele é Deus e ele sabe todas as coisas e o tempo pertence a ele e o tempo é dele, não o nosso. Então você que ouve, aguarde no Senhor, que no tempo certo Deus vai fazer uma obra contigo e com a tua parentela. Aleluia. Então, amados irmãos, chegou o domingo e estava marcado um almoço na casa da minha mãe. E eu fui no sábado, antes de ir, eu tinha uma máquina de cortar cabelo e eu raspei, tirei aquele cabelão, raspei a cabeça. E chegou no domingo, Deus me guiou até o guarda-roupa para escolher a roupa. E Deus escolheu uma roupa dentro do meu guarda-roupa. O meu guarda-roupa era cheio de roupa. A maioria das roupas, 90% era tudo roupa preta, roupa com as estampas satânicas. Mas naquele momento, Deus me guiou, pegou uma calça clara, uma camiseta branca. Aleluia! Raspei a cabeça, tirei todo aquele visual de metaleiro. E convidei a minha avó e fomos para casa da minha mãe almoçar, que estava marcado um almoço no domingo, porque era dia das mães no domingo. E Deus deu a graça de ir em consagração e ir em jejum, aleluia, cheio do fogo do poder de Deus Santo. Eu chamei um Uber para ir com a minha avó e dentro do Uber, amados irmãos, eu estava em tanta consagração que parecia que eu estava voando, eu estava tão leve. Eu lembro que o carro do Uber estava tocando músicas do mundo, eu não conseguia nem ouvir as músicas que tocava, eu só exalava amor, pureza, irmãos, que é o poder de Deus, aleluia. E quando chegou no domingo, a minha mãe me recebeu, eu falei, mãe, vamos no quarto, eu tenho que te contar algo que aconteceu. E fomos pro quarto, e quando fui no quarto, eu contei tudo para minha mãe o que aconteceu, que eu tive um encontro com Deus sozinho dentro de casa, que Deus deu a graça de contemplar o céu, e aleluia, aí minha mãe conta que ela pegava na minha mão e parecia que eu estava morto. Minha mãe fala assim que eu estava gelado, mas é porque, irmãos, o jejum e a consagração, quando você se consagra a Deus, você jejua para Deus, o jejum completo, sem comer e sem beber, Deus dá a graça de mortificar bastante a nossa carne e a gente fica muito espiritualizado com o poder de Deus, na guia de Deus, do Espírito Santo, e a carne, ela fica muito mortificada. E era o estado que eu me encontrava ali, cheio da presença de Deus. E contei para minha mãe, a serva de Deus, e naquele momento, amados irmãos, o meu pai não estava em casa, e nem a minha irmã. O meu pai estava congregando num culto para jovens e menores numa outra cidade com a minha irmã, que ela é mais nova, foi levar ela. E enquanto eu contava para minha mãe que Deus apareceu na minha vida, lá no culto, Deus tomou o servo de Deus e falou com meu pai. Meu pai estava no último banco, sentado, e ele contou depois que Deus tomou o servo de Deus, apontou para ele lá no fim do banco e falou, irmão, há muitos anos você tem orado e entregado uma causa nas mãos de Deus, aleluia, mas hoje, quando você chegar em casa, Deus vai dar na tua mão esta causa, aleluia, Jesus Cristo, glória a Deus, irmãos, é a palavra de Deus se cumprindo. Não desanime, servo, você que ouve, não desanime,
Aleluia, levanta a tua cabeça. Deus quer ouvir o teu glória. Deus quer ouvir o teu aleluia. Eu sinto Deus me visitar aqui para falar que Deus está com saudade do teu glória. Deus está com saudade do teu aleluia. Deus está com saudade de ouvir a tua oração, de ouvir você se humilhar aos pés dele. Aquele que se humilha, Deus exalta. Deus se agrada dos que se humilham, que vão o rosto no chão, a cara no pó e na cinza mesmo, que derrama as lágrimas, que busca ele com o coração aquebrantado. E Deus está falando com alguém aqui: estou com saudade do teu glória, estou com saudade do teu aleluia. Ricantaramahantu cantarama, riganahansu e cantará, aleluia. Me busque, meu servo, me busque, minha serva. Estou de braços abertos, eu sou misericórdia, aleluia. Então, irmãos, glória a Jesus. Aquele momento, o meu pai, ele ficou pensando: mas Senhor, são tantas as causas, o que será que é? O meu pai ficou sem entender do que se tratava, são tantas lutas, porque o meu pai sempre foi muito provado financeiramente, e Deus usava muito ele no evangelismo para honra e glória de Deus, mas passava muitas lutas, e naquele momento ele ficou sem entender qual era a causa que Deus estava dando na mão dele. Tanto tempo, tantos anos, e eu naquele estado de trevas, que às vezes, né, passa o tempo e às vezes até esquecemos aquilo que pedimos ao Senhor devido ao tempo que vai passando, mas Deus não esquece, Deus não abandona os seus, aleluia. E naquele momento meu pai foi embora após o culto, e quando chegou em casa eu estava lá diferente, já transformado pelo poder e honra e glória do grande Deus Todo-Poderoso que faz a obra. E quando meu pai chegou, eu falei: pai, vamos orar a Deus antes de almoçar? O pai gostaria de orar. E ali naquele momento ele falou: claro, filho, vamos orar. E quando ajoelhamos para orar, caiu a visitação do grande Deus poderoso. Deus falou fortemente na oração conosco. Deus tomava meu pai com o dom de evidências de novas línguas. A minha irmã falava em línguas, a minha avó falava em línguas. E sentimos todos a presença de Deus ali, e foi uma festa espiritual para dizer que Deus é bom e que Deus cumpre a sua palavra em sua vida. E foi essa obra que Deus fez em minha vida, amados irmãos. E tem uma parte que eu quero falar agora a respeito da igreja. Eu vou voltar um pouco o testemunho na parte do encontro que eu tive com Deus sozinho dentro da minha casa. Eu vou voltar nessa parte para falar a respeito de uma revelação que eu tive. Quando Deus me visitou, eu estava ali em consagração com Deus e tudo mais. Mesmo Deus me visitando, falando comigo, me dando visões celestiais, mas eu não queria ir para igreja nenhuma. E como eu fiquei com muito tempo com raiva dos crentes e não gostava da igreja, não gostava dessas coisas, eu falei sinceramente com Deus, falei: Senhor, acabei de ter um encontro contigo, eu vou te servir, mas eu vou te servir aqui dentro de casa, desse jeito mesmo. Tá tão gostoso a tua presença aqui, tá tão gostoso essas revelações, tá tão bom aqui te servir dentro de casa, eu vou servir a ti dentro de casa. Falei assim com Deus. E irmãos, Deus é tão, aleluia, misericordioso, glória a Jesus, que Deus, ele me deu uma visão espiritual, irmãos. Acordado mesmo, abriu-se o céu e Deus me deu uma visão, e eu vi uma igreja, um templo, escrito Congregação Cristã no Brasil. E Deus me deu essa visão. E quando Deus deu essa visão, eu fiz algumas perguntas. Eu falei: Senhor, por que essa igreja? E a voz de Deus brandou dentro do meu coração e falou assim: este é um dos meus últimos templos. E irmãos, eu preciso falar para os irmãos que essa é uma revelação individual que Deus concedeu em sua infinita misericórdia a mim. Então eu volto naquela parte que quando Deus fala, Deus só não fala, mas Deus ele abre o nosso entendimento. Então muitos que ouvem agora
pode não ter o entendimento que Deus me concedeu, pode não compreender aquilo que Deus quis falar, porque Deus falou, mas ele abriu o entendimento. Então, quando Deus abriu o entendimento, eu compreendi que a igreja que Deus estava me revelando e me mostrando e dizendo para onde eu congregar, ele falou, esse é um dos meus últimos templos. Falou no plural. Deus falou no plural porque se é um dos, claro que existem outros templos, outras casas de oração, na qual não me foi revelado, então não posso falar, mas o Senhor falou no plural. Então eu quero dizer que o entendimento que eu tive, que existe outras casas de orações verdadeiras, aleluia, mas não cabe a mim falar quais são, porque Deus não revelou. O que foi revelado a mim foi esta casa de oração para ir cultuar a Deus, procurar, aleluia, ir lá, congregar com os irmãos e adorar a Deus em espírito e em verdade. Então Deus falou comigo que esse é um dos seus últimos templos, no plural, e é o aprisco aonde Deus, em sua infinita graça e misericórdia, quis me colocar, aleluia, como sua ovelha, ali junto com as outras ovelhas deste aprisco, porque o Senhor Jesus mesmo falou que há vários apriscos, mas o Senhor Jesus é o pastor, ele cuida de todos os seus apriscos, independente do título da denominação. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, me revelou esta casa de oração para congregar. E o Senhor foi abrindo o meu entendimento, me explicando as coisas, e fui aos pouquinhos entendendo, compreendendo, e passei a congregar, comecei a assistir os batismos. Eu fui assistir cerca de uns 3 batismos, e eu queria muito me batizar, porque a experiência que eu tive com Deus foi muito forte. E minha mãe sempre falava que Deus fez uma transformação, mudou da água para o vinho, que foi muito forte a experiência, o contato que eu tive com o Senhor. E então todos já achavam que eu ia batizar no primeiro batismo que teve, mas a vontade do homem é uma, mas a vontade de Deus é outra, é soberana. Então eu assisti uns 3 batismos e eu não conseguia ir pro tanque. Eu sentia como se eu ficasse amarrado, preso no banco e acorrentado, porque não era a hora ainda do Senhor quebrar as correntes para descer nas águas do batismo. Mas entre o 3º e o 4º batismo, eu não recordo ao certo, mas entre o 4º batismo, mais ou menos, foi que Deus desprendeu e me chamou nas águas do santo batismo, porque a obra pertence a Ele, o operar é dele, e Ele trabalha como Ele quer. E voltando na revelação que Deus deu da igreja, o Senhor também falou comigo, porque quando o Senhor me revelou a casa de oração que Ele queria que eu fosse congregar, eu falei, mas por que, Senhor? Por que eu não posso te buscar em casa? E o Senhor brandou no meu coração e falou, eu quero o meu povo unido. E cai o entendimento que Deus quer as ovelhas unidas. Deus não quer nós em casa, acomodado, querendo servir, sendo egoísta, porque Deus não é assim. Deus quer o seu povo unido, aleluia, um orando pelo outro, um dando glória daqui e puxando glória do outro lado, um aleluia puxa o outro, e assim vai, aleluia, porque somos todos pós-cinza, todos fracos, mas Deus nos ama e quer o seu povo unido. Então o Senhor me revelou e abriu o entendimento, que muitos que possam estar ouvindo agora possam não ter o entendimento, mas que, aleluia, em nome do Senhor Jesus Cristo, que possa cair as tuas escamas agora e compreender que Deus quer valentes na sua obra, que Deus quer, aleluia, servos de Deus valentes trabalhando na obra de Deus, aleluia, buscando a Deus em espírito e em verdade, e o seu povo marchando e unido, porque, aleluia,
aleluia, um exército tem que estar unido, um exército não pode ser dividido, no exército um não pode ficar falando mal do outro, porque senão, aleluia, que exército que é esse? Exército falido. Um exército tem que ser um ajudando o outro. Quando tu vai para a guerra, aleluia, tem um soldado ferido, tu estende as tuas mãos para resgatar ele, tu ajuda aquela ovelha que é mais fraquinha, aquela ovelha que está mancando, pegue ela, ajude a levar ela para casa de oração, ajude também os que são mais fracos, visitando, orando por eles, dizendo: Deus ama a tua alma, aleluia, Deus está com saudade de ver você indo visitar a casa de oração e indo lá congregar, aleluia. E é assim que Deus quer valente na obra de Deus. Deus não quer covarde que se acovarda e queira se esconder no casulo dentro de casa e ficar acomodado dentro de casa, aleluia. Deus quer seu povo unido. Então Deus foi abrindo o meu entendimento e eu já sinto de falar com alguma alma, você que está pensando que tem que buscar Deus em casa, aleluia, esse pensamento está errado. Deus não se agrada disso. Então Deus quer o seu povo unido e marchando, porque é assim que funciona o exército celestial, é união. No céu não tem desunião, no céu não tem um se acovardando, um querendo derrubar o outro, um querendo, aleluia, se esconder pelos cantos, querendo se afastar. Não é assim que funciona. O exército é unido e Deus quer seu povo unido, aleluia, Jesus Cristo. Então, amados irmãos, sirvo a Deus hoje pela sua infinita graça nesta igreja, Congregação Cristã no Brasil. Muitas palavras que Deus já usou seus servos em cima da tribuna se cumpriu na minha vida. Deus fez grandes obras. Quando Deus der a graça de contar mais obras, eu venho aqui testemunhar, porque Deus, aleluia, Deus fechou até terreiro de macumba, aleluia, através da sua palavra, porque a palavra de Deus se cumpriu. Deus usou o servo de Deus em cima da tribuna, que foi a palavra de Deus, e ela se cumpriu e se cumpre, e Deus fez muitas obras já. Quando Deus der a graça, eu venho, se Deus permitir, e conto lindas obras que Deus fez, até de curas e milagres que alcancei pela misericórdia de Deus. Eu agradeço a Deus por tudo, amados irmãos, aleluia. Irmãos, eu quero deixar aqui uma passagem, aleluia, nas Sagradas Escrituras, que diz aqui, aleluia, em Romanos capítulo 12, consagração a Deus, humildade e fidelidade no uso de seus dons. Eu vou ler o trecho até onde Deus permitir. Aleluia. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Até aqui, amados irmãos. Irmãos, aleluia, a palavra de Deus tem poder de transformar, de tirar uma pessoa das profundezas do inferno e trazer, aleluia, através da sua graça, o seu favor imerecido do nosso Salvador Jesus Cristo, no duro madeiro que veio para trazer a salvação aos pecadores, porque aleluia, nós somos falhos, errantes, cheios de defeito, mas convém, aleluia, nós buscarmos a Deus, conforme diz o título aqui, a consagração a Deus, humildade e fidelidade no uso de seus dons. Porque, irmãos, é preciso nós buscarmos a humildade no Senhor, sermos humildes como o nosso mestre, aleluia, e sempre ser pequeno, aleluia, porque Deus se agrada, é disso que Deus se agrada, e é disso que Deus, aleluia, Ele sonda os corações e Ele busca nos seus servos, aleluia, glória ao Senhor Jesus. Irmãos, eu agradeço a Deus por tudo, agradeço a Deus também por essa
essa passagem para nós meditarmos nas Sagradas Escrituras, aleluia, porque Deus ele concede a cada um, aleluia, a medida necessária, aleluia. E talvez você que ouve agora esta gravação, você, aleluia, possa estar em um estado, aleluia, aonde, aleluia, a tua carne está falando mais, a tua carne está se sobressaindo mais, aleluia, e Deus nos quer, aleluia, de corpo, alma e espírito, em sacrifício vivo, santo e agradável na sua presença, aleluia, porque Deus não busca histeria, Deus não busca gritaria, Deus não busca vir a cambalhota, pular e gritar, mas Deus busca, aleluia, um culto racional, aleluia. E não sei por que Deus está trazendo essa passagem, irmãos, mas eu sinto de falar essa passagem aqui, que Deus deu a graça de abrir agora na Bíblia, sem procurar nada. Eu apenas abri a Bíblia aqui no sentido do poder de Deus e saiu essa passagem em Romanos 12. Aleluia! Então, ouça essa passagem, leia nas tuas Sagradas Escrituras, porque Deus vai falar contigo algo. Eu louvo e agradeço a Deus por tudo. Aleluia! Também agradeço à irmã Ângela pelo convite e Deus seja sempre louvado.